E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar sobre um trecho do último vídeo do Primata Falante, do Davi Simões. Bom, eu e o Davi éramos da Tropa Lanterna Verde, quando existia a Tropa Lanterna Verde, que eu acho que não existe mais. Então nós somos colegas, eu nem comuniquei a ele que estaria fazendo esse vídeo, mas é um vídeo de complementação, não é um vídeo de crítica, nem um vídeo para tentar desconstruir alguma coisa que ele falou lá, ou destruir alguma coisa, ou fazer algum tipo de rivalização. Aliás, eu nunca faço isso aqui nesse canal, nem faria agora com um colega, com alguém que eu estimo bastante e alguém cujo trabalho eu também aprecio bastante. Há um trecho no vídeo do Davi que eu vou colocar já no trecho, eu coloco na descrição já o trecho para vocês saberem qual é o trecho que eu estou falando. Um trecho em que ele fala de motivação, que ele teve acesso a um livro sobre motivação, e ele fala que é um livro de psicologia comportamental, de que tem a ver com algo de comportamentalismo, talvez tenha a ver mais no sentido de TCC, terapia cognitivo-comportamental, que tem algumas divergências teóricas muito significativas com a análise comportamental clínica, ou a análise do comportamento, ou behaviorismo radical, ou comportamentalismo radical de Skinner. Então não é exatamente o que poderíamos chamar de comportamental, porque é cognitivo-comportamental. E sendo cognitivo-comportamental, há algumas complicações aí, algumas complicações que a gente tem que falar aqui. Bom, o autor desse livro, segundo o Davi, traz alguns experimentos, e nesses experimentos ele traz um experimento que teria relação com motivação externa, com o que chamam muitas vezes de motivação extrínseca, e que a motivação externa não seria a mais indicada. O mais indicado, que eles costumam chamar, o Davi não utilizou o termo, mas que os cognitivistas comportamentais, ou os cognitivistas comportamentais costumam usar qual termo? Costumam usar o termo motivação intrínseca, como sendo a motivação intrínseca o mais desejável para se obter os melhores resultados em relação à motivação. O experimento que o Davi cita traz uma atividade, e essa atividade deveria ser exercida como? Deveria ser exercida em duas condições diferentes. Na condição experimental, o controle, eu não lembro mais qual condição estava em experimentação, em teste, mas essa atividade poderia ser exercida conforme algumas estimulações, algumas gratificações externas ou algumas gratificações que estavam concentradas na própria atividade. E essas gratificações que estão concentradas na própria atividade são geralmente classificadas pelos cognitivistas como motivações, gratificações intrínsecas, que são intrínsecas à própria atividade. Havia uma espécie de quebra-cabeça que devia ser resolvido, e havia dois tipos de gratificações. Uma gratificação externa, que seria uma recompensa com resultados já prontos. Se você completar, quem completar melhor, com mais rápido esse quebra-cabeça, terá uma recompensa em dinheiro. Então havia esse tipo de condição, que no caso seria a motivação extrínseca, externa, e havia a condição na qual os sujeitos eram orientados a ficarem à vontade com o quebra-cabeça, poderem brincar e tudo, e nesse caso que eu estou colocando agora, da motivação intrínseca de poder ficar à vontade, poder brincar com o quebra-cabeça, poder se concentrar na atividade e não em uma gratificação que eles estão classificando como externa, nesse caso de se concentrar na atividade de forma mais relaxada e poder inclusive brincar, os resultados eram melhores do que quando havia o que eles estão chamando de gratificação externa, de recompensas, de punições externas, de dinheiro, de prazos determinados, de resultados pré-determinados. Bom, a primeira consideração que eu faria, e faria a partir da perspectiva teórica da análise comportamental clínica, da análise do comportamento, do behaviorismo radical, do comportamentalismo radical, a primeira consideração que eu faria é de que simplesmente não faz sentido essa distinção entre motivações intrínsecas e extrínsecas. É tudo motivação. Faz tudo parte das interações que o sujeito está tendo com o mundo e com outras pessoas. E no caso da atividade que teve melhores resultados, se a gente puder observar, há uma série de variáveis ali que possivelmente não foram levadas em conta ou não foram classificadas, não foram categorizadas nesse tipo de estudo. Que tipo de variáveis? Variáveis como, por exemplo, o custo de resposta, o intervalo de resposta, que é o intervalo de execução. Se você coloca um intervalo de execução que é mais curto, se você trabalha com metas que são mais curtas, mais segmentadas, você trabalha com gratificações que são constantemente colocadas e postas para o sujeito num intervalo menor de tempo, o desempenho dele vai ser melhor. Porque a atividade está mais segmentada, porque a gratificação está mais próxima
das ações que ele está tomando, dos comportamentos que ele tem. Como a atividade está muito mais próxima, é muito mais gratificante, é muito mais estimulante, a atividade se torna mais estimulante, porque o sujeito vai sendo gratificado de forma mais constante. A própria atividade se transforma numa atividade gratificadora. Se você, contudo, coloca um objetivo muito longe, você tem que resolver esse quebra-cabeça, é um quebra-cabeça muito difícil de resolver, e você tem que resolver em tanto tempo, e é uma tarefa muito longa, isso já faz com que haja uma frequência de comportamentos, uma frequência de respostas menor, ou então até com que exista uma frequência grande de resposta num determinado intervalo, contudo podendo se levar à exaustão porque a gratificação está muito longe, a gratificação não vai acontecendo, aparecendo de forma mais rápida, conforme as respostas vão ocorrendo, cada pequena resposta. Então, o intervalo em que as gratificações são apresentadas é muito importante. Se esse intervalo for pequeno, o sujeito vai então se comportando de uma maneira mais efetiva, vai se comportando com mais frequência, se comporta com mais frequência, se mantém mais na atividade. Vamos fazer uma comparação assim como com uma tese. O sujeito tem uma tese para escrever, ele nunca reúne com o seu orientador, ele não tem um grupo que possa estar com ele também e possa ter gratificações naturais. Outra coisa importante é a gratificação natural, a qual não existe esse conceito para os cognitivistas. Então, a gratificação natural, no caso, reforçamento natural, que tem a ver com atividades que nós desempenhamos naturalmente, porque são naturalmente gratificantes. Então é naturalmente gratificante brincar, ficar à vontade, é naturalmente gratificante conversar, estar em grupo, dialogar e dialogar com pessoas que estão fazendo bem pra gente. Então, se você está num grupo, está afinado, se é uma atividade em grupo e estão todos ali afinados, bem entrosados, isso por si só é gratificante. Isso por si só faz com que as pessoas se mantenham por mais tempo na tarefa, que elas fiquem por mais tempo ali, que elas permaneçam por mais tempo tentando resolver aquele quebra-cabeça. Então existem mais essas variáveis, como eu coloquei, a questão das gratificações naturais, a questão dos intervalos de gratificação. Eu estou usando o termo gratificação e não o termo reforçamento para facilitar o entendimento de quem não é da área de análise do comportamento. E quando nós vamos percebendo que existem esses fatores, são todos fatores objetivos, não são fatores intrínsecos, não são fatores internos, são todos fatores, de certo modo, externos. E fatores que você pode controlar em experimentação, que você pode manusear, medir, são fatores que você pode, de alguma forma, contemplá-los numa perspectiva experimental, numa perspectiva científica, uma perspectiva mais objetiva, enquanto que os cognitivistas ainda se atrelam a uma série de conceitos que não são tão palpáveis, controláveis, mais facilmente discrimináveis em variáveis, e que você possa, de alguma forma, classificá-los como objetivos, dar objetividade para eles e poder, assim, fazer com que a ciência avance de uma forma mais concreta e objetiva, de uma forma teoricamente mais sólida, com conceitos que de alguma forma refletem o que está ocorrendo nas interações no mundo e de forma mais objetiva, de forma mais quantificável, de forma mais científica. Então, finalizando, não existe motivação intrínseca. As motivações são sempre extrínsecas, sempre estão dadas nas interações que nós temos com outras pessoas e com o mundo. E se assim concebermos, e se assim conseguirmos trabalhar, nós teremos mais objetividade para se produzir progressivamente, gradualmente, como sempre para se produzir ciência. Bom, é isso então, meus amigos. Se houver mais alguma questão que tenha ficado de fora aqui da minha fala, que é somente uma complementação, eu posso contemplá-la em um futuro vídeo, fazendo observações comparativas, claro, entre terapia cognitivo-comportamental e análise do comportamento. E por que eu penso que, no caso, a análise do comportamento tem mais solidez. Há também outras questões aí, as questões de como, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental concebe causalidade, determinação para o comportamento e coloca essa determinação num plano onde fica muito mais difícil de você compreender o que está acontecendo nas interações do sujeito com o mundo e como poder controlar, manipular, intervir sobre essas interações, obtendo resultados mais efetivos. É isso então, meus amigos. Obrigado. Até a próxima.